Olá, no Alesp em Pauta de hoje vamos falar sobre educação. E para esse assunto eu recebo aqui nos nossos estúdios o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado. Também temos aqui o nosso convidado, Chico Poli, que é presidente da UDEMO. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer participar desse programa. Que agradeço. Bom, para começar então, deputado, a gente vai falar de educação. São vários temas. Olha, primeiro dizer que é uma honra enorme receber aqui o presidente da UDEMO, né, que é o Sindicato dos Diretores das Escolas da Rede Estadual, Chico Poli, né, que a UDEMO tem cumprido um papel importante, um papel histórico, e mais agora nesse momento em que nós estamos vivendo um papel fundamental na luta em defesa dos direitos e da dignidade dos diretores e diretoras da rede estadual de ensino, mas, na verdade, de todo o magistério estadual e de todo o funcionalismo. A UDEMO tem participado das mais variadas lutas em defesa dos servidores, das servidoras, em defesa da educação pública do Estado de São Paulo. É uma entidade muito importante, né, que ela representa um setor importante do magistério estadual. E eu queria já abrir fazendo uma pergunta para o Chico Poli, né? Claro. Chico Poli, você que está há muitos anos na rede estadual, você conhece e passou por várias gestões. Há quem diga que nós estamos vivendo um dos piores momentos da rede estadual de ensino, do ponto de vista dos ataques, da retirada de direitos e de ataque à dignidade do magistério e da escola pública. Eu queria saber se você acha que esse é o pior momento mesmo. Nós já enfrentamos outras dificuldades com Rosinel Bauer, com Rocieli Soares, né? E você tem dito também que nós não temos nesse momento um secretário estadual de educação, que nós estamos acéfalos, não há secretário, que o Feder não é um secretário. Eu gostaria que você explicasse isso, o que é esse Renato Feder de fato. Deputado Gianazzi, é um prazer enorme estar aqui participando desse programa com você. Um deputado que nós reputamos como um dos grandes batalhadores pelas causas da educação, sempre na defesa dos educadores, dos alunos, das causas sociais de um modo geral. Diria que, do nosso ponto de vista da UDEMO, um orgulho trabalhar com Vossa Excelência e acompanhar o vosso trabalho. Olha, a respeito dessa pergunta que você fez, me remete a uma piadinha que nós tínhamos na época da ditadura militar, que é uma época em que pouco se podia fazer, então uma forma de vingança era inventar piadas a respeito dos presidentes da República da época, dizendo que um era pouco inteligente, um pouco hábil, o outro, mas era de uma forma geral piada. E uma delas é que o presidente da República, à época, foi visitar o Paraguai, encontrou-se com o presidente do Paraguai, e o presidente do Paraguai foi apresentá-lo aos ministros. Né? Então, olha, esse aqui é o ministro da Economia, esse aqui é o ministro da Agricultura, esse daqui é o ministro da Marinha. Aí o presidente falou do Brasil, perguntou, mas desculpe, presidente, mas o ministro da Marinha, Paraguai não tem mar. Ele falou, bom, mas o Brasil não tem Ministério da Justiça? Ou seja, e lá vocês têm justiça? Então, se nós transportássemos isso para agora e fosse o governador falando com o presidente, ele iria fazer a mesma pergunta ao presidente do Paraguai, mas vocês têm aqui um secretário que cuida dos assuntos da Marinha, mas não tem mar aqui. Ao que o presidente lá poderia responder, bom, mas vocês não têm Secretaria da Educação no Estado de São Paulo? Ou seja, mas não tem educação no Estado de São Paulo. Então, com certeza, esse é o pior momento que nós já tivemos na Secretaria da Educação. E é muito fácil explicar isso, muito fácil explicar. Difícil engolir, mas é muito fácil. Não há ninguém na cúpula da Secretaria da Educação que seja da educação. Ou seja, nós não temos um educador na Secretaria da Educação. Nenhum. Portanto, nós temos os empresários, nós temos auditores, nós temos consultores, nós temos advogados, nós temos especialistas em gestão pública, etc. Mas educador não tem nenhum. E os bons que estavam lá, intencionalmente foram chutados.
Então, o que é que nós temos hoje na Secretaria da Educação? Como titular do cargo, nós temos um empresário que está lá exatamente para vender produtos. Ele é um grande vendedor, mas não entende nada de educação e nem quer entender. O que ele quer é colocar os produtos das empresas deles, das coligadas e dos amigos no mercado e com isso dar o upgrade na empresa dele. Então, se ele não entende nada de educação e ele só quer vender os produtos, já seria um problema ruim por si se fosse só isso. Mas ele não tem assessoria também que entende de educação. Então, ele só quer vender, basta ver o que esse Estado já investiu em plataformas, em aquisição de plataformas, inclusive sem licitação. Começou com a primeira lá atrás, antes dele assumir o cargo, com 200 milhões de reais. Hoje já são 11 plataformas indicadas, 17, que vão ultrapassar o valor de 17 milhões de reais. Tudo digital. Ou seja, o ensino, segundo o governador, do ensino médio ano que vem deverá ser 100% digital. Olha, e as ferramentas digitais e as plataformas digitais são adquiridas de quem? Dessas empresas, do secretário e das coligadas. E com um detalhe, no mundo inteiro onde a educação pública é desenvolvida, isso está sendo jogado literalmente no lixo. Lá no lixo. A Suécia, por exemplo, o ano passado, através de estudos sérios, científicos, até neurocientíficos, descobriram que durante o período de 10 anos em que usaram essas plataformas digitais, o nível de aprendizagem, o nível cognitivo dos alunos diminuiu, caiu. Então, ano passado, eles aboliram totalmente essa forma essa política de educação e voltaram para o material impresso, e voltaram para o lápis, para a caneta, para o caderno. E isso em todos os países, a Finlândia, a Bélgica, o Japão. E uma coisa curiosa, o Vale do Silício nos Estados Unidos, onde estão esses grandes milionários responsáveis pela produção dessas plataformas digitais, esse avanço digital, lá no Vale do Silício, as escolas onde os filhos desses milionários estudam, é proibido o uso de plataformas digitais. Ou seja, eles voltaram para o lápis, para o papel, para a caneta e mais, para o pincel, o martelo, etc. Agora a educação é mão na massa. Por quê? Porque eles descobriram que isso só estava prejudicando os alunos. Ou seja, o que o mundo está jogando no lixo nesse momento, São Paulo está adquirindo a preços absurdos para implantar na rede, com o resultado que já está aparecendo aí. O prejuízo que está tendo. Apareceu já no Saresp. Exatamente, deputado. Fizeram a avaliação recente aqui do Saresp, que é o sistema de avaliação do Estado de São Paulo, que mostrou o quê? Que houve uma queda no aproveitamento dos alunos. Olha, se tivesse sido mantido no mesmo nível, já seria ruim, porque se investiu muito dinheiro nisso. Mas não, perdeu-se 3 pontos em língua portuguesa, 10 pontos em matemática, diminuiu. E eles ainda insistem em manter essa política. Portanto, é realmente o pior momento. O outro lado é o seguinte, não existe diálogo com a Secretaria da Educação. Não existe. Ninguém consegue fazer uma discussão, um debate com o secretário da Educação. Ele coloca o secretário executivo à frente, né, como bucha de canhão, para blindá-lo, mas é impossível discutir um projeto pedagógico com esse pessoal. Por quê? Isso para eles como se diz, é grego. Eles não entendem nada disso. Mas não querem entender também. Então nós estamos com um problema muito sério, que nós temos uma coisa terrível. E nós temos um secretário da Educação e uma Secretaria da Educação que conseguiu uma unanimidade. Todos contra. Todos contra. Você não encontra na rede nenhum professor, nenhum educador que defenda o que a atual Secretaria da Educação está fazendo. Então, realmente, foi o pior, está sendo o pior momento que nós estamos passando na educação desde muito tempo lá atrás. E olha, que vamos contar de Franco Montoro para frente, que nós tivemos um estadista como governador do estado, mas mesmo antes havia 2 ou 3 governadores que tinham má fama e tudo, nem lá atrás foi tão ruim como agora.
Então, nós estamos literalmente no fundo do poço. Mais um detalhe importante. Estudos recentes, inclusive daqui de São Paulo, da FGV, com o Instituto Península, estudos sérios, não são levantamentos, não são estatísticas, não. Comprovaram aquilo que o mundo inteiro já comprovou e que nós sabíamos por experiência. Ou seja, nós sabíamos por ser alunos, não é? Na escola, na aprendizagem, o que faz a diferença é o professor. É o professor. Esse estudo mostra que entre 30 fatores analisados, o professor sozinho responde por 60%. Então, se você colocar tecnologias, se você colocar condições das escolas, infraestrutura, se você colocar problemas familiares dos alunos e tudo, dentre esses fatores que estão colocados, o professor aparece com 60% do responsável pela aprendizagem. E o que faz a Secretaria da Educação? Investe tudo naquilo que não é professor. Ou seja, não investe na formação de professor, não investe na formação continuada de professor, não investe no treinamento do professor, principalmente não investe no salário do professor e precariza totalmente a situação do professor. Nós nunca chegamos ao absurdo de ter mais de 100 mil professores categoria O. Para todos os que estão assistindo, telespectadores, é fácil explicar. Categoria O é aquele professor que não tem direito a nada, absolutamente nada, nem carreira, é pária, é pária. E nós temos hoje no Estado 155 mil cargos vagos de professor, que teriam de ser providos por concurso público de provas e títulos. O governo não está nem aí, a secretaria não está nem aí. O dinheiro que ele quer é para gastar com plataformas, com ferramentas digitais. E agora mais uma novidade, né? A Secretaria da Educação tem o projeto de colocar monitores nas escolas, ou seja, alunos do ensino médio serão monitores. Portanto, esses alunos do ensino médio, eles irão dar aulas de reforço para os seus colegas e poderão receber, ou deverão receber, uma bolsa mensal de R$ 1.000 se forem tratar especificamente de tecnologia, ou R$ 650 se forem tratar de outras áreas. Então imagina, alunos que estão precisando de reforço vão dar reforço para outros alunos. Olha, isso daí significa, dentre várias coisas, o seguinte: não gastar com o professor, teria que pagar mais, não ter nenhum compromisso com a educação e, mais uma vez, investir naquilo que interessa, ou seja, na plataforma digital. É um descaso total para com a educação. Concluindo essa fala, só queria dizer o seguinte, para todos os telespectadores, há um fato curioso. Por que essas decisões da Secretaria da Educação não obrigam as escolas particulares, as escolas privadas? Porque a Secretaria da Educação cuida do sistema como um todo, do sistema como um todo. Tudo isso é obrigatório só para as escolas públicas estaduais. As escolas privadas estão de fora. Por quê? Porque se o secretário tentasse implantar isso nas escolas particulares, ele não ficaria um mês no cargo dele. Ele ficaria um mês. Porque isso é tudo absurdo. É tudo absurdo. Nenhuma escola séria adotaria um sistema desse. Então, realmente, é uma crise que nós estamos tendo e que só vai se resolver se o secretário da Educação sair da secretaria, se o governador resolver colocar alguém lá que entenda de educação. São Paulo tem as melhores universidades do Brasil, tem os melhores especialistas do Brasil em educação. São Paulo é o estado mais rico da nação. E a educação está lá embaixo, está perdendo para o Ceará, está perdendo para Pernambuco. Não é? Então, enquanto isso não acontecer, a situação vai ficar desse jeito. Ou seja, sem muita saída. E um detalhe também que todos sabem, todos devem saber, necessário o seguinte: é preciso que haja mobilização das pessoas que não concordam com esse tipo de política, uma política deletéria, que haja manifestação, que haja mobilização para que se sensibilize o governador e a comunidade de um modo geral, para que algo comece a acontecer, de verdade. É preciso mobilização. Sem mobilização também não vai acontecer muita coisa. Agora, nessa questão de usar mal o dinheiro público,
ou usar mal, mas também não usar naquilo que é essencial. Então aí você tem, por exemplo, as escolas cívico-militares, que não fazem o menor sentido, pelo menos no contexto em que nós vivemos. Você vai pegar 50, 100 escolas, vai selecionar, vai dizer que aquelas escolas têm boa segurança, etc. e tal, tem bom controle, tem boa disciplina e tal. Bom, mas e as outras, como é que ficam? Segurança externa não é um problema lá da escola, é um problema da segurança pública. Todas as escolas precisam ter. Então, são essas invencionices. As plataformas de controle, o famoso BI, todo mundo conhece aí, o BI, Business Intelligence. Ou seja, pegar um sistema que as empresas usam para controlar os seus funcionários no mundo todo, daí a palavra Business Intelligence, e não é Education, não é Educação Intelligence, e resolve implantar. E como se isso fosse resolver alguma coisa com relação à aprendizagem dos alunos. Nada, não tem nada a ver com a aprendizagem dos alunos. Chico, então, além de isso não tem nenhum efeito positivo, né, para os alunos, eu digo a plataforma digital, e ela também prejudica imensamente, ela retira a autonomia pedagógica do professor que fica refém das plataformas, dos conteúdos digitais com vários erros, e ele é obrigado a estabelecer metas, a cumprir metas, como se estivesse trabalhando num telemarketing, não é? Agora, o diretor da escola também fica refém disso, porque se os professores não utilizarem as plataformas, o diretor também é punido, ele pode ser transferido. Houve a publicação de uma resolução número 4 que está aterrorizando os diretores das escolas e os próprios professores, porque o diretor é obrigado a fiscalizar o professor, de tal forma que o professor é obrigado a utilizar a plataforma, senão há punição para o professor e para o diretor, não é isso? É exatamente isso, deputado. Então, na verdade, a rede como um todo, os profissionais da rede como um todo estão reféns. Estão reféns disso daí. Eu diria mais, a rede como um todo está sendo usada para fazer a propaganda e a divulgação desses materiais. Essa é a grande verdade. O banco de dados das empresas do Renato Feder agora inclui o Estado de São Paulo como um todo, a educação principalmente. Então acontece tudo isso e, obviamente, os resultados que aparecem e que a Secretaria publica, como por exemplo de frequência de alunos, são resultados fraudados. Eu vou repetir aqui. Fraude, isso é fraude. Ou seja, tem aluno que nunca apareceu na escola e aparece como frequente. Por quê? Porque a escola tem que ter um nível de frequência que é representado pela cor verde. Se ela não tiver aquele nível de frequência, o professor vai ser punido, o diretor vai ser punido, o supervisor vai ser punido, o dirigente regional vai ser punido. Então, incentiva a fraude. E até mostra como fraudar. É a questão da frequência. Agora, como muito bem disse o deputado, como ele lembrou o deputado Gianazzi, há a questão do aproveitamento. Olha, o professor perdeu realmente aquilo que se chama de liberdade de cátedra, não é? Quem faz todos os materiais e tal, a Secretaria da Educação, através de slides, das ferramentas e tal, e a inteligência artificial. O aproveitamento também é fraudado. Eu vou dar um exemplo, apenas um exemplo para todos os telespectadores, que é o seguinte, na questão de redação de textos, né? O aluno é obrigado ou é convidado a fazer um texto, elaborar um texto que tenha no mínimo 300 palavras a respeito de um determinado assunto. Isso na plataforma digital. Ele já descobriu, o aluno já percebeu, que há uma forma muito simples de você fraudar essa plataforma. Você começa com 2 ou 3 palavras que fazem algum sentido e depois você começa a narrar o jogo lá de São Paulo e Palmeiras, etc. e tal, e termina dizendo que assim foi o jogo. A plataforma, a leitura vai ser feita pelo número de palavras. Se você conseguiu atingir 300 palavras, pelo menos, você vai tirar a nota 7. Se você conseguiu atingir 400 palavras, vai ser mais. Se você não conseguiu atingir, né, então você vai ficar no vermelho. Eu tenho até um exemplo aqui em que um aluno fez uma redação extremamente agressiva, usando palavras de baixo calão, ameaçando um professor, que é negro, e repetindo letras, espaço, que a inteligência lê como se fossem palavras.
Então, a inteligência artificial, ela vai fazer essa correção, ela não lê, ela não avalia o conteúdo, ela não liga o texto com o contexto, de modo algum. Ela só faz a computação de palavras. Olha, com isso, os alunos estão desaprendendo. E aí vem a resolução 4, como o deputado disse, que é o seguinte, olha, se vocês não seguirem as nossas plataformas, não seguirem os nossos instrumentos, as nossas ferramentas digitais, vocês serão punidos. E punidos com o quê? Com transferência, com remoção, etc. As punições todas ilegais. Mas até isso está acontecendo. Ou seja, vocês estão aqui para cumprir o que nós mandamos, ou seja, para fazer as nossas ferramentas digitais funcionarem. O problema é que elas não funcionam. E os professores também não foram treinados para isso, para trabalhar com essa tecnologia. Não foram formados para isso, não foram treinados para isso. Mesmo que o fossem, não funcionaria. Não funcionou na Suécia, não funcionou na Suíça, não funcionou no Vale do Silício. Então, realmente, o que nós temos na Secretaria da Educação não é um educador, é um vendedor. Ou seja, a educação pública estadual está no caos. Deputado, o que a Assembleia também tem participado de toda essa discussão? Afinal, foram apresentadas várias situações. E de que maneira a LESP? Eu sei que o senhor é muito ativo aqui, sempre está no plenário trazendo essas questões. Como tem sido a movimentação? Olha, nós estamos denunciando já há um bom tempo tudo o que está acontecendo, na verdade desde o ano passado, denunciando exaustivamente na tribuna da Assembleia Legislativa, na Comissão de Educação, acionando o Ministério Público, acionando o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, organizando audiências públicas para denunciar, chamando as entidades, chamando os professores, os diretores, supervisores, para que eles possam também fazer denúncias aqui na LESP. Então nós estamos utilizando todos os nossos instrumentos, todas as nossas forças para denunciar, cobrar e pressionar o governo, não só o governo, mas que o Ministério Público também tome providências, que ele tem responsabilidade de cobrar o governo, porque as políticas públicas da educação do governo não estão dando nenhum tipo de resultado, né? A última avaliação do Saresp mostrou o fracasso dessa política educacional, que prejudica, repito, os alunos e os profissionais da educação. Então a gente tem feito isso o tempo todo aqui na Assembleia Legislativa e conscientizando, conversando com os deputados, sobretudo da base do governo, dizendo que é o seguinte, olha, vocês estão assistindo passivamente à destruição da maior rede de ensino da América Latina, que é a nossa rede estadual de ensino, que tem aproximadamente 5 mil escolas, quase 4 milhões de alunos, quase 300 mil profissionais da educação. E também nós acionamos o Ministério Público, nós levamos um dossiê, feito uma representação, e levamos ao Procurador-Geral de Justiça, pedindo providência, porque a educação está sendo destruída. Plataforma digital, redução de recursos da educação, fechamento de salas, mais transformação de escolas em escolas PEI, escola cívico-militar. E agora nós temos o advento, Chico, da privatização das escolas. Aconteceu no Paraná. Agora, nessa semana, foi aprovado um projeto de lei privatizando 204 escolas, só que aqui em São Paulo, o governador Tarcísio também já anunciou que fará o leilão para a construção de 33 escolas, que depois ele vai privatizar, ele vai entregar a gestão da administração financeira dessa escola para a iniciativa privada, abrindo as portas da terceirização e privatização do ensino aqui. Então, o que a gente está fazendo estamos reagindo aqui, usando todos os nossos instrumentos para denunciar e cobrar o governo. Presidente, e essa atuação da LESP? O senhor também atuante aqui dentro, fortalecendo não só o senhor, mas toda a categoria, o trabalho dos deputados que lutam pela educação. Fala um pouco disso para a gente. Olha, nós temos o nosso grande contato aqui, o grande companheiro nosso aqui, sem dúvida, o deputado Gianazzi, mas nós mandamos correspondência, enviamos correspondências, conversamos com todos os deputados, com todos.
O problema que nós sentimos aqui é que o governador do estado tem a maioria significativa. Então fica muito difícil, porque acontece uma coisa curiosa, né? Eu acho que isso é do legislativo de modo geral. O deputado é o representante do povo, Isso é constitucional. No momento desse, os deputados, de um modo geral, se chegam ao governador. Eles passam a ser o representante do governador e não do povo, aprovando projetos que são contra o interesse do povo. Então, é uma situação muito difícil. Por exemplo, nas escolas cívico-militares, a votação foi um absurdo, 56 a 27, parece. Então, passe de roldão, vai passando de roldão. Isso é um mal que existe no nosso legislativo, não é? Ou seja, aqueles que são eleitos para representar o povo acabam não representando o povo. O nosso trabalho é intenso aqui. Nós estamos sempre em contato, enviamos correspondência, enviamos ofícios com os deputados que nos recebem, nós conversamos, não é? Agora há esse problema que eu disse aí, que é um vício de origem que precisa ser corrigido. Há um problema aí também, decorrente de tudo isso que a gente está vivendo, que é o seguinte: quando começou o declínio da escola pública de educação básica, porque a escola pública de educação básica, até os anos 60, diga-se até 70, tinha um nível muito bom. As pessoas que estudaram nessas escolas de educação básica nessas épocas, são pessoas que tiveram acesso a uma boa educação. A partir de um certo momento, dos anos 70, e aí tem implicação com o regime militar, a classe média começou a tirar os seus filhos das escolas públicas e passou a colocá-los em escolas privadas particulares. Aí foi o boom das escolas privadas, escolas particulares. E o poder de pressão quem tem na sociedade é a classe média. Então, a escola pública estadual acabou ficando a escola do pobre. E o pobre se contenta com muito pouco, porque é uma questão de sobrevivência dele. Para o pobre, de um modo geral, o filho, tendo onde ficar, que é a escola, e tendo onde se alimentar, que é a escola, já está bom demais. Sabe? Ele não vai questionar a questão cognitiva, a questão de aprendizagem, de tudo isso, como regra geral, estou dizendo, não é? Então, a escola pública estadual perdeu o poder de pressão, porque a classe média está na escola privada. Lá na escola privada não aconteceria nada disso. Por quê? Porque a classe média que está lá pressiona, não deixaria nada disso acontecer. Então, atualmente, a gente tem lido de grandes educadoras, grandes educadores, pessoas de ponta de educação, que antes eram pessoas que tendiam um pouco a defender o governo, ou os governos, agora estão sendo críticos, estão batendo pesado. Né? Não vou citar nomes aqui, mas 3 pessoas aí que são muito importantes na área, até do Conselho Estadual de Educação, Conselho Federal de Educação, do MEC, etc., para dizer o seguinte: olha, está errado o que está se fazendo aqui em São Paulo. Está errado, não pode continuar desse jeito. Não é essa política de vigilância que vai fazer o aluno aprender mais. Precisa ter melhores professores, precisa investir mais nos professores. Olha, vocês não estão observando que o empresário, ele padroniza uma série de coisas que é para ter lucro, que é para obter lucro, que é para vender mais. O Estado de São Paulo não está percebendo isso. Então, também até essas pessoas estão se posicionando agora contra o que está acontecendo na Secretaria da Educação, no governo do Estado, com relação à Secretaria da Educação. Mas essa pressão que poderia ser exercida com mais firmeza por essa classe não acontece. Também por quê? Porque os filhos deles, os netos deles, não estudam nas escolas públicas estaduais, estudam nas melhores escolas particulares, privadas, onde esse problema não existe. Então fica algo como sendo assim: não é problema meu, o meu filho está numa boa escola, o meu neto está numa boa escola, o meu sobrinho está numa boa escola. É o problema dos outros, né? E aí aquela história, bom, o inferno são os outros, né? Eu acredito que esse é o fator principal para nós termos chegado onde nós chegamos. Agora, realmente nós temos apoio de deputados, como o deputado Janazzi, por exemplo, aqui na Assembleia Legislativa, a deputada Luciene lá na Câmara Federal, na Prefeitura o Celso,
Nós temos tido um bom apoio. Um bom apoio. Agora, é óbvio que o governador tem uma força muito grande sobre isso. Eu, infelizmente, vejo que a Assembleia Legislativa está muito mais com o governador do que com o povo, onde deveria estar. Mas a nossa luta para que isso se modifique, ou para que pelo menos se dê um pouco mais de atenção para a educação, continue. Chico, eu quero só acrescentar na sua fala e afirmar e confirmar o que você está dizendo. A Assembleia Legislativa, ela continua sendo um puxadinho do governo estadual, do Palácio dos Bandeirantes. Ela não passa de um cartório que apenas homologa as decisões do governo, que ele tem a maioria aqui, então ele controla a Assembleia Legislativa, controla a pauta de votação, controla todas as comissões e controla também as CPIs que entram e as que funcionam também. Então ele não há como se livrar desse puxadinho nesse momento. Por isso que é muito importante a pressão externa, né, da categoria, da sociedade. É importante que os pais de alunos se rebelem, porque os seus filhos estão sendo prejudicados com essas plataformas, com esse modelo de educação que está sendo implantado. Então tem que haver também uma mobilização. Não só os professores se mobilizam, os diretores, supervisores, os agentes de organização escolar, mas se não houver uma mobilização da comunidade escolar como um todo, fica difícil reverter aqui na LESP, porque você foi direto ao ponto, mas eu confirmo que a LESP é um puxadinho do governo estadual. Isso eu falo desde 2007, desde o primeiro ano de mandato, e continua. Entra governo, sai governo, e ela continua sendo apenas uma extensão, um departamento do Palácio dos Bandeirantes, né? Eu queria te perguntar ainda, Chico, aproveitando aqui, o gancho, foi publicado agora um edital, né, sem licitação, contratando a Fundação VUNESP sem licitação, para elaborar um processo seletivo simplificado, uma provinha. Eles voltaram com aquela provinha lá do PSDB para os professores categoria O. Vai ter cobrança de taxa de R$35, vai ter de novo a videoaula, que foi um verdadeiro desastre no concurso anterior. Enfim, são várias contradições nesse processo seletivo. Inclusive, a VUNESP foi contratada por quase R$12 milhões. E o incrível é que ela vai cobrar taxa ainda dos professores, R$35. Então tem várias contradições, né? Videoaula, o concurso nessa provinha só vale por um ano. E ela, eu estava olhando assim, ela é muito complexa no sentido, é quase um concurso público. Ela não vai levar em conta os cursos que os professores fizeram, né? Não valoriza a formação, só vai valer mestrado e doutorado, né? Os outros cursos na área da formação não serão considerados. Enfim, estou dizendo isso porque vai continuar a precarização das contratações e o não investimento em concurso público. Como que você vê isso, essa questão da precarização e concurso público para diretor, para supervisor de ensino, mesmo para professor, para agente de organização escolar, na sua opinião? Por que não está tendo mais concurso e quando tem eles não chamam os aprovados? Como agora esse de professor, né, que foi feito há 2 anos atrás e o governo disse que só vai, nem homologou ainda, mas disse que só vai homologar e chamar para o ano que vem apenas 15 mil professores, né, sendo que nós temos 150 mil vagas. Então, deputado e telespectadores, a resposta para isso é muito simples, embora dolorosa, né, doída, mas é muito simples. O secretário da Educação não quer ninguém efetivo na rede. Efetivo e estável. Por quê? Porque essas pessoas com espírito crítico, passando por concurso, passando por treinamento, são pessoas que têm condições de enfrentar o secretário quando um projeto não interessa à escola, não interessa à educação. Veja, não é quando não interessa a ele, ou profissional, é quando não interessa a educação, que é o que acontece agora. Nada do que está acontecendo na rede interessa à educação. Então ele precisa de quem? De precários, que ele possa dizer o seguinte: ou você faz do jeito que eu estou mandando, ou você vai para a rua, ou você vai embora. Isso fica mais difícil quando você tem um funcionário que é efetivo, que é estável. Veja, nós já tivemos época que juízes de direito não eram efetivos. Há muito tempo agora que são. Imaginem se o juiz de direito fosse precário.
Então você pode trocar, o governador pode trocar a qualquer momento. Isso daí é exatamente para que possa colocar em prática todas essas maldades que ele tem feito em prejuízo da educação. E há realmente uma coisa aí fantástica, né, entre aspas, que é o seguinte: um concurso que vai ser feito por uma fundação, uma concorrência, não houve concorrência, sem licitação. Aliás, agora quando a gente fala contratação sem licitação, parece que é um pleonasmo já. Parece que é um pleonasmo. Tudo sem concorrência, sem licitação. Agora, para uma provinha, para fazer um banco de reserva, para o quê? Para contratar os mesmos precarizados ou para precarizar ainda mais. Ou seja, você quer ser um professor categoria O precarizado, com contrato leonino, sem nenhum direito, tá? Você vai ter que fazer uma provinha válida por um ano e você vai ficar lá no banco de reserva. E um detalhe, viu, que não foi esclarecido ainda, é o seguinte: se é banco de reserva, quem já está trabalhando não precisa fazer, não precisaria fazer a prova, o concurso. Não, atenção, vai precisar fazer sim, porque senão depois eles vão encontrar um meio de prejudicar lá na frente. Mas o que está por detrás disso é exatamente isso, é não efetivar alguém. Por quê? Porque o efetivo pode dar algum trabalho. Ele pode dizer o seguinte: calma, eu não vou fazer isso porque eu sei que isso é contra a lei. Lembra um episódio aí de uma joia retida no aeroporto de Guarulhos, em que o presidente da República mandou um oficial ir lá retirar, mas o fiscal lá da alfândega disse: eu não entrego. E aí o superior dele ligou para ele e falou: entrega. Ele falou: eu não entrego. Eu não entrego. Por quê? Porque eu conheço os meus direitos e os meus deveres. Ele era efetivo. Se ele não fosse efetivo, se ele fosse designado, ele entregaria as joias na hora, ou no dia seguinte ele teria ido embora e o outro entregaria. Essa é a questão. Essa é a questão. Eu não posso ter alguém lá que vai contestar o que eu estou fazendo, vai atrapalhar o meu negócio. Então é exatamente isso. Agora, há mais um outro detalhe, é curioso nessa questão de você falar de mobilização da comunidade. Sem a mobilização da comunidade, nada vai mudar em profundidade, que é o seguinte: o paradoxo que nós temos hoje na rede pública. Na rede pública estadual, ou seja, na educação básica, ela é para os alunos pobres. Na educação superior, ela é para os alunos ricos. Ou seja, os alunos ricos, na educação básica, cursar as melhores escolas privadas. Prestam o vestibular e aí, na educação superior, vão para as melhores escolas públicas. São Paulo tem as melhores universidades do Brasil, públicas. E os pobres estudam na educação básica, nas escolas públicas, e quando vão para a educação superior, para a faculdade, tem que ir para as faculdades particulares, pagas. Por quê? Eles não têm condições de concorrer em condições de igualdade com aqueles que vêm das escolas particulares e privadas. Mesmo com essa política de cotas e com tudo isso, que também não vai resolver. Não vai resolver. Esse é um paradoxo que nós temos aí. Agora, com um sistema de educação como esse que nós temos, extremamente perverso, negativo, é necessário que a comunidade se mobilize. Se mobilize. Olha, em quem você votou? Em qual deputado que você votou? Está vendo a situação da nossa escola? Todos os dias, deputado, você acompanha isso muito bem, todos os dias nós temos matérias a respeito de precariedade nas escolas públicas. Todos os dias. Todos os dias. E são muito grandes as precariedades. Nada se faz. Ou no máximo vai lá, alguém passa um remendo. Nós temos ainda, né, deputado, no estado de São Paulo, o estado mais rico da nação, nós temos 65 escolas de lata. Olha, dá para imaginar o que é uma escola de lata? É uma estrutura, um galpão que era usado pela construtora da própria escola, ficou lá mantido e resolveram transformar aquilo numa escola. Não tem climatização, não tem nada. Aqui em Guarulhos tem 12 delas. Na época do verão, tiveram que tirar alunos das salas de aula porque eles estavam com problema de insolação e não tinha água nem para beber. Veja, nós não estamos falando dos grotões do país. Nós estamos falando de São Paulo e nós estamos falando da capital do estado de São Paulo ou da Grande São Paulo. Ou seja, educação não é prioridade, absolutamente não é prioridade. E a prova disso é o seguinte: o senhor governador tem aqui na Assembleia uma PEC que propõe o quê?
diminuir verbas para a educação. Diminuir verbas para a educação. Num estado que está que tem uma das piores classificações na área de educação. Como eu já disse, está perdendo longe para Pernambuco, está perdendo longe para o Ceará, na educação fundamental e no ensino médio. E óbvio, se não é prioridade, não vai ser prioridade, ou seja, não vamos cuidar disso, vamos cuidar de outra coisa que não faz a menor diferença para as escolas públicas. Então, isso que nós falamos, as invencionices que tem, como, por exemplo, a escola cívico-militar, como, por exemplo, agora colocar lá monitores, estagiários para tratar disso, talvez numa outra situação, outra circunstância, quando tudo estivesse devidamente equilibrado, talvez até se justificasse. Mas no momento não, é jogar dinheiro fora. E um dinheiro que precisaria ser usado para quem? Para valorizar os profissionais da educação, os professores. Repito, eles representam 60% do resultado da aprendizagem. Eles precisam ser melhor formação, eles precisam ter melhor treinamento, melhor formação continuada, melhores condições de trabalho, melhor infraestrutura. Estão tendo exatamente o contrário. Estão sendo precarizados cada vez mais. E agora são obrigados a prestar uma provinha aí para ficar lá no banco de reserva. Até usar uma expressão simpática, banco de reserva, que antes era exército de reserva. Vamos usar uma expressão até mais simpática. Banco de talentos também, né? Era o banco de talentos, isso, que agora virou depois isso. Passou banco de talentos, etc. E tal. Mas no fundo é o seguinte, precários. São os precários. Não dá para você imaginar que um professor nessas circunstâncias vá ser um bom profissional. Não tem como. Não tem como. Ainda mais usando todos esses materiais aí que a Secretaria coloca nas plataformas e tudo. E um detalhe, cheio de erros. Cheio de erros. Cheio de erros. E quando se fala de inteligência artificial, nós estamos falando aqui de educação. Nós não estamos falando de tecnologia em geral. Não somos contra a tecnologia, ao contrário. Ao contrário, a tecnologia tem feito maravilhas na área da medicina, na área das comunicações, tem feito maravilhas. Mas na educação está sendo um desastre no mundo todo. No mundo todo. Está se gastando esse monte de dinheiro jogando fora aí e não está se cuidando do elemento mais importante, que é o professor. Então, está tudo Chico, virado lembrando que essas plataformas são milionárias. Tem plataforma de 70 milhões, uma outra de 100 milhões de reais. Exatamente. São caríssimas, né? Mas, Chico, eu queria te perguntar, como o programa já está indo para o final, eu não posso deixar aqui de perguntar o seguinte. No começo do ano, nós tivemos uma grande crise que está repercutindo até agora. Nós tivemos 30 mil professores demitidos, categoria O da rede estadual. Nós tivemos uma reviravolta no processo de atribuição, de tal forma que os professores mais experientes ficaram de fora, ficaram sem escolas ou foram pegar aulas em outras escolas, desmontando o projeto pedagógico de várias escolas em todo o estado de São Paulo. Nós tivemos o não pagamento de professores e tivemos também uma grande crise porque o governo parou de dar autonomia financeira para as escolas, com aquele dinheiro que ia direto para a escola. E com isso o ano letivo começou e muitos diretores reclamaram. Eles não tinham estrutura nem para receber os alunos, não tinham dinheiro, eles continuam tendo dinheiro para material de limpeza. Eles perderam totalmente a autonomia mínima que existia com o dinheiro direto na escola. Eu queria que você falasse, você recebeu muita reclamação na UDEMO dos diretores em relação à falta de verbas para fazer manutenção básica da escola? Recebemos e continuamos recebendo. Ainda continua. Porque as escolas continuam não recebendo essas verbas e não tendo como trabalhar com esses problemas. Ou seja, isso é até hoje. E uma coisa curiosa é que a Secretaria da Educação dá o seguinte esclarecimento. Eles fizeram um cálculo lá, de soma e divide, e viram que há muito dinheiro aí na rede, portanto, dá para segurar um pouco. Bom, não levaram em conta que havia dinheiro já programado para aquisição de produtos para o ano seguinte. Não levaram em conta isso. Não levaram em conta que as verbas são carimbadas, ou seja, a verba que vai, PDD Paulista, por exemplo, que vai para comprar um material, determinado material, não pode ser usada para contratar um profissional, por exemplo. Então a escola não tem um funcionário, mas não pode contratar. Tem o dinheiro, mas não pode contratar.
Agora, regra geral, não existe o dinheiro. Olha, deputado Janazzi, telespectadores, eu vou falar uma coisa, eu gostaria que os colegas telespectadores tomassem isso como desafio. Não existe nenhuma escola na rede pública estadual que tenha o módulo completo de funcionários e de professores, a infraestrutura completa e as verbas necessárias. Eu vou repetir, nenhuma. Se um telespectador conseguir anunciar uma, por favor, passe para nós que nós vamos fazer questão de visitar. 5.300 escolas, não existe nenhuma, ou seja, um abandono total. Com relação ao início do ano letivo, isso mostrou muito bem a incompetência desse pessoal. Nós estamos no mês de junho, até hoje não acabou a atribuição de aulas do início do ano. Até hoje nós temos professores sem aulas e escolas sem professores. Até hoje. Nós estamos em junho. Isso tinha que estar resolvido lá em janeiro, dia 15 de janeiro. Acabou o contrato de uma leva do pessoal de categoria O, eles ficaram sem receber 13º, sem férias, sem receber férias, sem receber o salário. Acabou o contrato ali. Ou seja, pauperizaram ainda mais, não é? Também com relação à questão do início do ano letivo, nos chamaram lá para uma conversa para resolver um problema da falta de professores. Olha, nós temos uma falta hoje, aproximadamente na época, de 27 mil professores. Mas nós descobrimos que muitos professores têm jornada parcial, ou seja, jornada de 20 horas apenas, e não jornada de 40 horas. Então nós achamos a solução para o problema, que é o seguinte: nós vamos obrigar todos os professores a terem jornada de 40 horas, porque assim não faltarão professores. Olha, isso é uma coisa completamente absurda. É aquela mentalidade de quem trabalha com material de construção, sabe? Não é quem trabalha com educação. Por exemplo, os professores que são chamados de professores primários, PEB 1 e tal, tem uma jornada obrigatória de 30 horas, não pode ser maior do que isso. E aí começaram a inverter a atribuição de aulas, ou seja, antes a atribuição era feita de acordo com o tempo de serviço, com a experiência do professor. Experiência do professor. Aí passaram para a questão da jornada, ou seja, aquele professor que tinha uma jornada maior passava na frente de um professor que tinha uma experiência mais tempo, mas com uma jornada menor. Então vou dar um exemplo de uma professora de filosofia que era estudante da PUC, professora da rede, e que ela tinha 10 anos de experiência em ensino de filosofia na rede pública estadual no ensino médio. E estava sempre a primeira colocada pelo tempo de serviço. Chegou um professor novo, de categoria O, com nenhum dia de serviço, passou na frente, escolheu as aulas dela. Ela teve que dividir a carga, tem 3 escolas para poder completar aquilo. O professor sem nenhuma experiência. Olha, o critério que é assim, a maior jornada tem preferência. A experiência não é condição para você ter preferência na atribuição de aulas. A mais absoluta incompetência. E teríamos aqui, olha, nós teríamos matéria aqui para 5, 10 programas desse daí, para falar, primeiro, do desinteresse deles para a questão educacional, que é o mais grave, e o segundo, da incompetência deles para trabalhar com esses problemas. Então, realmente, junte-se uma coisa com a outra para ver o caos que está criado hoje na rede pública estadual. Bom, muitos desafios, né? Eu quero agradecer, então, a participação hoje do deputado Carlos Janazzi, do PSOL, que trouxe também, né, apresentou tanto aquilo que tem feito aqui na LESP, mas também aquilo que ainda tem para fazer, que é muita coisa, né, deputado? Obrigada. Com certeza, muito obrigado. E agradecer novamente o Chico Poli, né, o presidente da UDEMO, que tem feito um trabalho muito importante aqui no Estado de São Paulo em defesa dos profissionais da educação do Estado de São Paulo, dos gestores, diretores, diretoras e de todo o quadro de funcionários, todos os profissionais da educação, né, e em defesa da educação pública. O UDEMO tem cumprido esse papel histórico aqui no Estado de São Paulo. O deputado já agradeceu, mas eu também agradeço, Chico Poli, obrigada por ter participado conosco. Também as suas considerações finais. Muito obrigado pelo convite, quero agradecer também ao deputado Janazzi por essa oportunidade, por esse trabalho que ele tem feito, continua fazendo, nós estamos sempre trabalhando juntos, e dizendo que a nossa luta será sempre, da UDEMO, por uma escola pública melhor e para todos. E que a educação seja, no Estado de São Paulo,
a melhor forma de redistribuição de renda que nós podemos ter nesse estado e no país. Um país tão desigual, que concentra tanto a renda, e uma das melhores formas de você fazer distribuição de renda é através da distribuição, através da educação pública de qualidade. Então agradeço essa oportunidade de poder participar desse importante programa. Eu agradeço. Lesp em Pauta fica por aqui, a gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.